Boa tarde. Hoje nós queremos falar um pouco da palavra de Deus. Na semana anterior, nós falamos da existência e o sentido da vida. E hoje vamos falar como e onde devemos adorar Deus. É uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Eu hoje vou adorar Deus lá no templo. Vou na igreja. Mas a palavra fala que não é. E isso que nós vamos ler agora à tarde e passar para as pessoas que querem realmente ouvir um pouco da palavra de Deus. Se alguém se interessar pela palavra, por favor, dá um ok aí no sininho para que possamos continuar levando a palavra de Deus para todas as pessoas. Então, a passagem aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, que quando Jesus Cristo estava diante de um poço, e chegou até uma senhora, uma mulher samaritana, e ele pediu água para essa mulher. Está no capítulo 4, do versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado de viagem. Sentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhes Jesus: dá-me de beber. Então, naquele tempo, os judeus não se davam com os samaritanos, e ela era samaritana. E Jesus começou a falar com ela. Quando chegou aqui no versículo 19 do capítulo 4, ela fala assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Ela reconheceu Jesus como profeta. Versículo 20, nossos pais adoravam neste monte. Era um monte que os samaritanos consideravam como um monte sagrado para adorar a Deus. Esse monte se chama Monte Gerizim, porque eles não podiam ir no templo físico com os judeus, porque eles não se davam. Aí ela fala: vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, naquela época lá, os judeus adoravam realmente em Jerusalém. Era um lugar físico em Jerusalém. Versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Então Jesus está falando aqui que quando ele estava vivo, ele adoraria também no templo, mas quando ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, que não era mais ali em Jerusalém, não era mais em templo físico. É isso que está falando para ela. Versículo 22. Vós adorareis o que não conheceis. Olha aí. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então eles adoravam ali, porque não conhecia Deus. E ele fala também que a salvação veio dos judeus. Versículo 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Então, nós estamos vendo aqui que para adorar Deus, não precisa ser no templo físico. Naquele tempo, sim, era físico. Mas depois da morte e ressurreição de Jesus, não é necessário mais um templo físico, mas em qualquer lugar. Continuando o versículo 24. Deus é espírito, olha aí. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, como é que nós devemos adorar Deus? Hoje, em espírito e em verdade. Por isso que Deus criou o homem com o corpo, alma e o espírito para adorar Ele. E em verdade é Jesus. Nós temos que adorar no nosso espírito em Cristo. É espírito e verdade. No versículo 25 fala: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então ela estava esperando a vinda de Messias ali. Eles, inclusive os judeus, estão esperando até hoje, muitos deles. Versículo 26, disse-lhe Jesus: eu sou, olha aí. Jesus se apresentou para ela como Messias. Eu sou
eu que falo contigo. Então, nós estamos vendo aqui que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Continuando aqui, no livro de Atos, (17), fala também. Aqui já é Paulo que está falando. Capítulo 17, do versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, Paulo esperava quem? Silas e Timóteo. O seu espírito, o espírito de Paulo, se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, a idolatria, ela dominava na cidade de Atenas, na Grécia. E com isso, o espírito de Paulo estava revoltado, né? E ele continua falando. Quando chega no versículo 22, do capítulo 17, ele fala assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago. O Areópago era um tribunal de justiça antigo da Grécia. Até ali tinha idolatria. Disse: Senhor atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Então Paulo, ele viu que através da idolatria, eles eram povos religiosos ali. Então a idolatria é que leva a pessoa a ser religioso. Versículo 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, não deles lá, dos religiosos, encontrei também um lugar, um altar, no qual está inscrito ao Deus Altíssimo, desconhecido. Então Paulo viu ali, naquele altar, vários ídolos. E dentro daqueles ídolos, tinha algum espaço vazio, que estava escrito, ao Deus desconhecido. Então eles não conheciam Deus, eles conheciam ídolos, mas o Deus ele não conhecia. Por quê? Porque Deus não estava ali presente, Deus não habita nesse tipo de coisa. Pois esse que adorares sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então Paulo anunciou para eles o Deus desconhecido, que é o verdadeiro Deus. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Então, se Deus não estava habitando ali naquele santuário, onde é que ele habita? No espírito do homem. A habitação de Deus é no espírito do homem. Por isso que Deus nunca quis fazer um templo físico para ele. Davi suplicou a ele para fazer uma morada para Deus. Deus não aceitou. Aí Salomão edificou uma casa para o Senhor. Mas para o Senhor não, ele edificou uma casa para o povo de Israel. Está no livro de Atos 4. Aí ele continua, versículo 25. Nem servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Por que Deus não é servido por mãos humanas? Porque Deus é espírito. Deus é espírito. Deus não é uma pessoa física como nós para ser servido por mãos humanas. Né? Então, nós estamos vendo aqui que o Senhor, ele não habita em construção feita por mãos humanas. Ele habita no espírito do homem. Então, é muito rico essa passagem aqui que nós estamos vendo, que para adorar a Deus, você adora Ele em qualquer lugar, mas no teu espírito. Se você estiver no avião, estiver no barco, estiver dirigindo o seu carro, estiver no seu trabalho,
ali você pode adorar o Senhor. Então essa tradição de muitos templos físicos veio realmente lá dos judeus naquela época. E continua, né? Até hoje. Mas graças ao Senhor que Ele está trabalhando em cada um de nós. Muito obrigado por essa oportunidade, que o Senhor os guarde nessa tarde.